Pessoal, boa noite. Eu não sou o Celso Schroeder. Estava anunciado que a mediação seria com o Schroeder, mas ele está a caminho. Ele está, como boa parte dos porto-alegrenses, preso no trânsito agora. E a escolha do Schroeder para mediar era uma decorrência natural, porque o tema da palestra do João tem vários pontos de convergência com a trajetória, com a atuação do Schroeder no campo do jornalismo. Mas vamos então apresentar... provavelmente o Schroeder deve chegar a qualquer momento, daí eu cederei o lugar que de origem é dele mesmo. Bom, nós estamos recebendo o João Rosito na segunda edição do nosso projeto chamado Direto da Fonte. O João Rosito, ele é muito familiar nosso, já que ele se formou em jornalismo aqui na FAMECOS. Ele é especialista em direitos humanos pela Escola Superior do Ministério Público e a URGS, é isto? E o João está concluindo, ou melhor, já concluiu a sua dissertação no mestrado em Antropologia da URGS, na qual ele trabalha com as caravanas da anistia. Em breve ele estará defendendo a sua dissertação. A escolha do João para falar sobre esse assunto, ou melhor, o assunto, ele surgiu por dois caminhos. Primeiro, de uma percepção nossa do quanto essa temática, cada vez mais, a temática dos direitos humanos, ela é urgente. Eu diria que a temática dos direitos humanos ela tem uma urgência natural justamente porque a nossa sociedade não lida bem com as questões dos direitos humanos. E, obviamente, que há um reflexo disso, como não seria diferente, na mídia. Então, o primeiro motivo é pela natureza urgente da temática e, segundo, que é o fato do João ter uma trajetória que cada vez mais está se firmando na questão dos direitos humanos e, em bons momentos, nesse diálogo entre a questão dos direitos humanos e com a mídia. Por isso, esse tema, esse título, Jornalismo e Direitos Humanos, algumas questões urgentes. A ideia é que o João faça uma apresentação inicial sobre os pontos que ele quer destacar para vocês e, em seguida, nós vamos abrir para perguntas. João. Eu agradeço inicialmente a FAMECOS pelo convite, ao Vitor. Vai ser uma alegria depois dividir a mesa com o professor Schroeder, que foi uma das minhas referências, certamente, durante a minha formação aqui, exatamente pela trajetória ao que o Vitor fez referência. Eu preparei uma fala em que, inicialmente, eu vou abordar alguns conceitos sobre iniciais sobre direitos humanos, enfim, um pouco da trajetória da afirmação internacional dos direitos humanos, como o campo dos direitos humanos se estrutura no Brasil, para, em seguida, entrar em algumas questões de relação mais específica às tais das questões urgentes do título dessa comunicação, que eu elegi 10 questões que eu considero urgentes. Bom, o Código de Ética dos Jornalistas, aprovado pela FENAGE de 2007, ele já prevê no seu artigo 6º, quando trata dos deveres dos jornalistas, no seu artigo 6º, então, inciso 1º, que cabe ao jornalista opor-se ao arbítrio e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Código de Jornalistas também prevê o respeito do direito à intimidade, privacidade, honra, defender os direitos do cidadão contribuindo para a promoção das garantias individuais, coletivas, em especial das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, e o combate à prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física, mental ou de qualquer natureza. Ou seja, a leitura do Código de Ética dos Jornalistas já responderia para nós a pergunta inicial, que é o que é uma pauta relacionada com os direitos humanos. Mas faz-se necessário saber um pouco mais dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é promulgada, né, no escopo da Organização das Nações Unidas em 48, como uma resposta aos horrores vividos na Segunda Guerra Mundial e ao que é considerado o ápice da barbárie dos regimes totalitários, que é a experiência dramática do Holocausto.
é sempre bom frisar que não é à toa que a experiência do Holocausto tem que ser várias vezes vivida, reafirmada, narrada, como, né, parâmetro de horror e da possibilidade em que regimes totalitários podem chegar. Então, a declaração, no escopo da ONU, vem um pouco responder ao ápice, né, de barbárie que a humanidade conseguiu chegar quando institui uma indústria da morte e de desvalorização do ser humano. Por isso, a Declaração Universal baseia-se, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo que toda pessoa, na sua condição de ser humano, goza de direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade e, ao mesmo passo, veda a tortura, a escravidão, reafirma a presunção à inocência, delimita o direito à liberdade de consciência, pensamento, religião e o direito à nacionalidade, que hoje pode parecer uma coisa muito elementar, mas que também foi um dos ônus que os judeus confinados nos campos de concentração tiveram que enfrentar após a libertação. E também muitos dos direitos que hoje para nós não parece tão evidente estão ligados à nacionalidade. Por isso, os debates sobre lei de imigração, xenofobia e mesmo as diferentes categorizações de nacionalidade que muitas vezes conflitantes. O Brasil mesmo tem um caso de um período em que a nacionalidade era ora definida por nascimento no território ou por descendência direta. Existe um contingente de pessoas, num determinado período que agora eu não vou saber, eu estou usando isso como exemplo, que nasceram no exterior e por essa incompatibilidade de legislação que depois foi alterada, não tem nacionalidade brasileira, né? Então, essas questões... E isso tem consequências fortíssimas se elas nasceram em países, por exemplo, que constituem o direito à nacionalidade por descendência e não por nascimento em território. Ou seja, pessoas que vão acabar sem nacionalidade e, portanto, sem alguns direitos, sem direito algum, na verdade. Bom, então, a partir desses conceitos, né, de 48, se cria o conceito, essa ideia de direitos humanos inerente a toda pessoa e com algumas características, quais sejam a interdependência, ou seja, o conjunto consagrado na Declaração de Direitos Humanos, ele é indivisível, interdependente, indivisível e também indisponível. Ou seja, são direitos dos quais a própria pessoa não poderia dispor, ou seja, a própria pessoa não poderia renunciar, por exemplo, ao direito à vida, ao direito à liberdade. De forma didática, se fala em gerações de direitos humanos, embora hoje as pesquisas nesse tema considerem que a distinção em gerações de direitos humanos não seja mais adequada, porque daria uma ideia de que uma geração viria depois, enfim, suprimindo a outra, né, cobrindo a outra, o que não é verdade. Mas, enfim, de forma didática, se consideram os direitos de primeira geração, aqueles relativos aos direitos civis e políticos, que foram e que se compõem dos direitos negativos, no sentido que se constitui como as defesas do cidadão diante da possibilidade de totalitarismo do Estado. Então, são direitos que visam limitar a possibilidade do Estado de intervenção na vida das pessoas. Os direitos humanos de segunda geração são aqueles que versam sobre os direitos positivos, ou seja, são os direitos sociais, econômicos e culturais, que vão falar do direito à repartição das riquezas, ao acesso aos bens econômicos, culturais e a obrigação dos Estados também de proverem condições mínimas de sociabilidade a essas pessoas. A terceira geração diz respeito aos direitos coletivos, como direito ao meio ambiente, direito à cidade, que não existiria uma titularidade, como os outros também não, uma titularidade específica, mas que falam de conceitos mais amplos, como direito ao meio ambiente, cidade, à infância. E, atualmente, veja bem, essa questão também dos direitos universais, uma das